Bom dia a todos. Antes de iniciarmos a nossa apresentação do dia de hoje, eu queria fazer alguns comentários. Primeiro, elogiar o trabalho do professor Juliano no que concerne a dívida ativa, no que concerne a questão dos benefícios fiscais. Diga-se de passagem que, em relação aos benefícios fiscais, quando houve a demanda por parte do sindicato para que a Secretaria de Estado da Fazenda prestasse algumas informações acerca da concessão de benefícios fiscais, essa demanda ela terminou convergindo para mim, né, na Subsecretaria de Administração Tributária, e me deparei com uma situação meio nevrálgica, né? Apesar de ser controle da Secretaria de Estado da Fazenda, a concessão de benefícios, a própria o controle também, mesmo sendo concedido em algumas situações pela SEDEMI, ainda assim nós não tínhamos mapeado com muita clareza, né, o resultado ou os impactos, que o que está sendo ponderado aqui é exatamente os impactos desses benefícios fiscais. Até que ponto realmente foi um benefício benéfico sob a ótica do Estado, isso é muito importante. E essa situação ela nos fez não só repensar, refletir sobre todo o papel da Secretaria de Estado da Fazenda, sobre o papel do Estado acerca desses benefícios. Então, esse instigar ele foi extremamente positivo, porque, a partir daí, nós tivemos a necessidade, vislumbramos a necessidade e importância de fazer esse mapeamento. É como a Carla, né, ao abrir a mesa, fez a seguinte colocação. Nós temos aí 13 anos, é isso, né, Carla, que nós acumulamos 9 bilhões de renúncia de receita. Ora, como é que essa renúncia de receita ela conseguiu ser vislumbrada, né, e garantiu, ao mesmo tempo, um retorno para a sociedade. Então, esse trabalho de instigar fez com que diversas áreas da Secretaria de Estado da Fazenda, e aqui vai o meu segundo elogio a toda essa equipe, que juntou diretoria de tributação, juntou diretoria de fiscalização, diretoria de informações e arrecadações, juntou a diretoria de TI, e mais aqui a diretoria nova que está sendo criada do Analytics, para que fosse feito um trabalho de levantamento desses dados. No que compilou, e isso muito nos orgulha, porque também é um trabalho pioneiro, este documento aqui. Isso aqui vai ser o marco de referência, e toda essa equipe ela merece os nossos parabéns, porque foi um trabalho árduo, que culminou basicamente com os meses que o professor Juliano também dedicou, né, no levantamento desses dados acerca do Pará, e é uma grande compilação, porque trouxe o resgate, né, de não só colocar neste documento tudo que se contempla a título de benefício, que já está no nosso regulamento, como trouxe também todos os RTDs, né, os regimes tributários diferenciados que são concedidos, trouxe também todo o trabalho feito junto à SEDEMI, na concessão dos benefícios, e o professor Juliano foi muito feliz quando nos coloca e nos apresentou alguns dados numéricos de renúncia de receita, mas também fez a seguinte colocação, que muitos desses benefícios eles são concedidos, e eu compartilho também do mesmo pensamento, que há necessidade de que haja essa concessão, principalmente para o segmento industrial, porque isso é uma das maneiras de nós fomentarmos a economia do Estado, de nós também gerarmos emprego. Eu sou desfavorável, a benefício para o comércio, e é uma prática que nós temos adotado, é uma retórica, inclusive, do próprio secretário de Estado da Fazenda, que se houver necessidade de concessão de benefício, que o façamos para a indústria e não para o comércio.
Então, realmente, a gente tem mantido essa linha de trabalho ao longo desses 3 anos, pelo menos, 19, 20 e 21, já fomos procurados inúmeras vezes pelo segmento, né, pelo comércio, principalmente no que concerne à implantação de CDs, se não haveria algum tipo de benefício para centro de distribuição, e o secretário sempre foi enfático em dizer que não há benefício para centro de distribuição. Então, todos esses grandes grupos que hoje já estão instalados, eles viriam a se instalar de qualquer jeito no Estado do Pará. O Estado do Pará ele tem potencialidades para isso, né? Até porque é um Estado, como foi bem dito aqui, é um Estado importador, e é um Estado que, na realidade, ele é estratégico, não só para muitas dessas mercadorias que poderiam vir a sair via portuária, mas principalmente para alimentar outros estados da região norte. Então, o Estado do Pará é, sim, um Estado estratégico. Então, esses benefícios eles seriam muito bem-vindos ao setor industrial. Eu já não colocaria com o mesmo grau de importância para o setor de comércio. Então, esse trabalho ele é muito interessante, ele vai ficar disponibilizado também na nossa intranet, e eu vou apresentar alguns números. Então, eu queria externar esse elogio, porque, na realidade, toda a minha fala ela vai ser contemplada em cima deste material. Dos números aqui apresentados, eles fazem parte desse documento. Queria também fazer um elogio, viu? O Charles não está aí, mas está o Catete. Cadê você? O Charles está aqui, que lá no primeiro dia, e eu gostaria de frisar bem isso, o papel desse encontro ele é um papel que nos remete, primeiro, a grandes reflexões, e vocês têm tido a oportunidade de perceber isso. Tá? Eu estou fazendo questão de participar do evento como um todo. Fiz uma fala ontem sobre a receita tributária do Estado do Pará. Né? Nós fizemos observações ao segmento mineral, que foi o foco de discussão de ontem. Hoje, a gente já está discutindo a questão da dívida ativa, isso é importante. A dívida ativa, ela nada mais é, em muitas das situações, fruto do trabalho exercido pela Secretaria de Estado da Fazenda, no seu trabalho de fiscalização das diversas auditorias, né? Que culminaram, obviamente, com a constituição desse crédito, que está sendo discutido agora e está escrito em dívida ativa. Já foi discutido na esfera administrativa, estando na dívida ativa, cabe a este órgão fazer a cobrança. Mas o que nos remete, né, a toda essa jornada, e agora a gente vai discutir um pouco sobre benefícios fiscais, é exatamente enxergar o papel de cada instituição. O papel, principalmente, da Secretaria da Fazenda dentro desse cenário. Né? A gente fala de dívida ativa, a dívida ativa ela é reflexo do trabalho que nós fizemos. Vamos falar agora de benefícios fiscais. Obviamente que o benefício fiscal é fruto, né, de políticas do poder público. É o gestor maior, né, junto à Secretaria de Estado da Fazenda, que diz quais são as suas diretrizes governamentais, né, dentro de um cenário. Mas isso impacta em quê? Impacta na receita. Impacta na receita. Quer a constituição do crédito não recebido, que culmina na dívida ativa, quer na concessão de benefício fiscal, isso culmina na receita. E esses números, professor Juliano, eles são fortalecidos agora nos 3 anos, né, de avaliação deste governo, 19, 20 e 21, onde nós diminuímos esse estoque de dívidas, né, porque a gente introduziu algumas ferramentas de controle da fiscalização. Um deles é a própria autorregularização, onde a gente mostra ao contribuinte, mostra à empresa que nós estamos monitorando, que nós estamos acompanhando e estamos dando oportunidade a essas empresas para que elas façam a autorregularização, sem que haja necessidade de lavratura de auto. Então, isso fez com que nós resgatássemos volumes considerados de receita. Esse é um ponto. O outro é como nós estávamos numa situação, digamos assim, de crescimento, e eu mostrei esses números ontem, 20, 21, de crescimento de receita tributária, não havia necessidade. Então, nós seguramos o máximo que nós pudemos, que a gente pôde, a questão do refis.
Tá? Eu sou muito cético, e aqui vai o meu posicionamento, não de subsecretário, mas vai o meu posicionamento de auditor em relação ao refis. Por que eu sou cético? Porque eu acho que o refis ele beneficia, né, aquele que foi o mal pagador. Ele é mal pagador. Né? E muitas das vezes esse mal pagador ele é contumaz. Ele é contumaz. Então, poxa, se você está ali com um bom pagador mensalmente recolhendo o seu imposto e aquele outro deixa de recolher, porque sabe que lá na frente ele vai ter um refis com 90%, 95% de redução de juros e multa, é muito cômodo para mim. É muito cômodo, e ainda mais com essa elasticidade que se dá, né, de 60, 80, 120, você até colocou 140 meses, né, para pagamento de uma dívida, eu me indago, e sempre me indaguei em relação a isso, todas as vezes que era arguído para fazê-lo, né, em relação ao refis, e eu gosto de ter um olhar, não só do ponto de vista tributário, mas principalmente do ponto de vista financeiro, e me indago o seguinte: quem nos garante que, ao fazer o parcelamento deste refis, que a grande maioria o faz, né, são poucas as empresas que estão com caixa suficiente para bancar de uma única vez essa dívida, mesmo com desconto, quem me garante que ele vai segurar esse parcelamento? Porque ele tem o parcelamento e vai ter a sua apuração, o seu imposto do mês. Né? Será que ele vai ter fluxo de caixa suficiente para fazê-lo? Ou paga 2 parcelas, aí começa a não pagar, espera o próximo refis, e isso vira uma bola de neve infindável. Infindável. Então, eu sou muito cético, apesar de termos aprovado agora o refis, né, a adesão ela vai se dar no início do ano que vem, janeiro do ano que vem. Esperamos nós que isso nos traga um bom retorno do ponto de vista de recursos aos cofres do Estado. Mas fica aqui a minha observação em relação a isso. Então, vamos iniciar aqui a nossa fala. Agora. Acho que pulou muito, deixa eu ver aqui. A renúncia das receitas através ou discriminadas na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? É do lado. Tá, perdão. Então, nós temos aqui a renúncia já contemplada na nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Na LDO. E aí nós temos números que nos reportam a 22, 23 e 24. 636 milhões em 22, 673 milhões em 23 e 713 milhões em 24. Então, essa renúncia ela já está contemplada na nossa LDO, né, que vão compor o nosso orçamento para cada um desses anos. Claro que aí a gente contempla, né, dentro dessa LDO, os benefícios existentes, né, aqueles benefícios também concedidos pela CDM, de empresas que já estão aí com benefícios há 10, 15 anos, fazendo uma observação, tá? Uma daquelas empresas que foram listadas na dívida ativa, né, que a Carol bem colocou, é uma empresa que, infelizmente, apesar de todos os nossos esforços, né, não só esforços da fiscalização, porque nós fazemos o nosso trabalho de fiscalizá-la, de auditá-la, de autuá-la, né, esforços da PGE, e aí entra a inteligência fiscal da Secretaria, entra a inteligência fiscal da própria PGE, mas a empresa se vê blindada do ponto de vista patrimonial. Então, se você juntar, né, o estoque dessa dívida lá, dessa empresa de mais de 3 milhões, com a outra empresa que foi discutida ontem, que é 1 milhão e pouco, a gente já tem um grande volume concentrado nessas duas empresas. Uma delas é totalmente blindada do ponto de vista patrimonial. E por que eu digo isso? Porque eu também já me debrucei sobre o patrimônio dessa empresa, também já fiz análises econômico-financeiras e de capital de giro desta empresa,
né? E eles conseguem, através desses números, através dessas apresentações, dizer que não tem capacidade financeira. Não tem capacidade financeira. E a gente sabe que o problema ele é muito mais extenso. A outra, ela realmente recorre de tudo. Você pode fazer um auto de fração de R$3.000, ela vai colocar os melhores advogados deste país e vai recorrer. Então, não tem o hábito de pagar de pronto. Ela sempre vai recorrer em todas as instâncias, quer sejam instâncias administrativas, quer sejam instâncias judiciais. Só para fazer essa observação que a dívida ativa ela se concentraria. Mas nós temos aí o que está programado na LDO em relação às renúncias. As bases de incidência tributária. E aí nós temos, tá? Deixa eu ver aqui, fica melhor. Com redução de carga fiscal, tá? Alteração da regra matriz de incidência tributária, aí nós temos a hipótese de isenção, e nós temos a hipótese de redução da alíquota ou base de cálculo. Acho que consigo, né? Deixa eu só me organizar aqui para poder enxergar. Ok, melhorou, obrigado. Sem redução de carga fiscal, né, nós temos alteração dos deveres instrumentais, e aí a gente vai à simplificação de obrigações tributárias, né, muitas dessas obrigações acessórias, nós estamos vendo o modo operante de simplificá-las, e isso é importante, né, porque uma das reclamações que a gente ouve com muita frequência dos nossos contribuintes é que há um volume muito grande de obrigações acessórias. Então, a tendência, e nós estamos com um projeto dentro do Profisco que trata exatamente da simplificação da legislação. Uma delas é a própria simplificação das obrigações acessórias. Tá? Sem alteração de deveres instrumentais, e isso nós fizemos agora, muito na época da pandemia, facilitação do pagamento. O que é que significa isso? A gente suspendeu o pagamento do Simples, né, por 3 meses, e as empresas do Simples passaram a pagar depois de 3 meses, o que elas apuravam e declaravam. Nós também dilatamos o prazo de pagamento do próprio ICMS apurado, do dia 10, nós passamos para o dia 25, né, definimos os percentuais, o que seria do dia 10, o que seria do dia 25, isso foi uma das maneiras de nós fortalecermos o fluxo de caixa das empresas, né, no momento de dificuldade pelo qual todos nós estávamos passando, não só enquanto cidadãos, mas principalmente algumas empresas que foram amplamente afetadas nesse sentido. Os benefícios fiscais dispostos na legislação do Estado do Pará, tá? Como eu disse, foi feito toda essa coletânea, foi esmiuçado todo o nosso regulamento para que nós tivéssemos essa estratificação, não só em relação ao ICMS, mas em relação ao IPVA e ao ITCD. Tá? Aí nós temos os dados. Nós temos os dados, isso vai ser fornecido, a imagem não ficou boa na tela, mas nós temos aí todos os benefícios que foram depositados no CONFAS, né? Na realidade, quando a gente para pensar a questão dos benefícios fiscais, é uma questão muito mais nevrálgica, diria eu. Por quê? O benefício, ele nada mais ou muitas das vezes foi fortalecido em função da própria guerra fiscal, né? O professor Juliano também bem colocou isso. A guerra fiscal, ela fez com que, para que não houvesse uma subtração maior de receitas, né, até porque outros estados vizinhos nossos concediam benefícios, então nós não podíamos ficar, né, sem ter esse ingresso de receita, também optávamos, dentro dessa guerra fiscal, para fazer e conceder determinados benefícios. E assim o fizemos, né? Esses são os benefícios estabelecidos no nosso regulamento, que estão depositados no CONFAS. E aí nós temos a relação dos benefícios do ano de 2020 da Lei 6.017, tá?
benefícios do IPVA. Se vocês tiverem oportunidade de olhar, nós temos inúmeros benefícios voltados a esse IPVA, mas são poucos os que aderem. São poucos os que aderem. Então, aí a gente tem listado todos eles, eu vou passá-los. Tá? Alguns com reflexos, obviamente, de renúncia, e a grande maioria não. Você vê que a gente concede benefício de IPVA em vários aspectos, e ainda assim a gente não consegue essa adesão massificada que nós imaginávamos ou que nós gostaríamos. E muitos deles, muitas das vezes, eles são concedidos atendendo à própria necessidade da sociedade, necessidade que vem da comunidade, né? E não só demandada pelo próprio empresário. É o caso do IPVA, é o caso do ITCD, em relação a esses benefícios. Então, a gente traz listados aí, tanto um quanto o outro, eu vou só passar, que vai ser disponibilizado para vocês. Mas existem outros benefícios, né? Que também precisam ser identificados e que fazem parte da compilação desse material. O que já está previsto no nosso regulamento, através do anexo 1, 2, 3 e 4 do RICMES, concedidos por meio da política de incentivo do Estado do Pará, concedidos pela CDM. Ontem a gente teve a apresentação do Carlos Ledo, e ele citou essa questão dos benefícios, incentivos que o Estado dá. E aí vai uma meia-culpa, que é algo que a gente tem se indagado muito ao longo desses 3 anos. Tá? E alguns desses benefícios, na realidade, eles foram retirados de algumas empresas que já estavam aí com benefícios por mais de 10 anos. O grande problema que eu vejo é que, em muitos casos, não se faz uma avaliação. É muito fácil, né? E quem é da área econômica sabe disso, nós criarmos todo um projeto, e a CDM assim o exige, que se faça um projeto que se discrimine o investimento que vai ser feito, né, em infraestrutura, qualquer geração de empresa, mas se pede também a projeção de receita. Qual que vai ser a receita que a empresa pretende oferir, né, ao longo de execução daquele projeto, para que haja a concessão do benefício. O benefício nada mais é do que a concessão de crédito presumido. Nós vamos oferecer um crédito presumido lá de 70%, 90%, 95%, tem o estabelecido na lei específica que trata disso. Então, quando há a concessão, não há o acompanhamento. E o que a gente percebeu quando nós pegamos algumas empresas e analisamos esses benefícios? Que muitos deles, em 5, 6 anos, se pagam. E os outros anos? Né, que a empresa fica com esse benefício 10, 15, 20 anos. Na realidade, quem está financiando é o próprio Estado. É o próprio Estado. Deixou de ser um investimento feito pela empresa e passou a ser o financiamento que o Estado está fazendo. É um terceiro, que é um ente público, que está financiando a atividade daquela empresa. Então, é essa avaliação que nós precisávamos fazer, né, para que nós tivéssemos elementos suficientes e chegássemos com essa empresa e olha, agora acabou o teu benefício. O investimento que foi feito já foi pago. Agora tens que caminhar com as tuas pernas. A não ser que tu me apresentes uma nova planta, um novo investimento, um novo capital que vai ser aplicado, uma nova possibilidade de recurso para o Estado. É isso que se quer e que se espera dessas grandes empresas, dessas grandes corporações, porque a mão tem que ser de via dupla. A mão tem que ser de via dupla. É óbvio que o Estado ele quer sim desenvolver economicamente, mas a gente precisa ter o retorno disso. Né? A gente precisa ter o retorno disso. Eu sempre digo que é uma relação muito paradoxal. De um lado, o ente público, o Estado, do outro lado, as empresas. E são 2 interesses extremamente conflitantes. Não tenho dúvida disso. 2 interesses extremamente conflitantes. E a gente tem que ter o bom senso dentro desse conflito para fazer o melhor, para que não haja prejuízos absurdos aos cofres públicos. Perdão.
concedidos pela SEDEM, concedidos à promoção à cultura. Nós temos aí incentivos à cultura, que é o nosso projeto Semear. O programa Sua Casa, que era o extinto cheque moradia, agora o programa é Sua Casa, incentivar para que se construa, que se tenha a casa própria. O próprio Simples Nacional, que é um benefício para as pequenas empresas. Outros benefícios e regulamento do ICMS. Aqui a gente tem um mapa, né, que alcança todos os nossos benefícios, quer sejam os benefícios concedidos pela lei, de política de incentivos fiscais, quer seja o próprio benefício já contemplado no nosso regulamento. Então, a gente mapeou. Eu tenho todo o total, dividido por áreas dentro da geografia do estado do Pará, né, no total. Em seguida, eu tenho ele fracionado, dentro da política de incentivos e dentro das regiões, né, alcançadas pelo regulamento e contempladas pelo regulamento. E nós temos essa distribuição dos tipos de incentivos, tá? Os incentivos concedidos pela política, pela própria SEDEM, que é o crédito presumido, que eu havia comentado ainda há pouco, e redução de base de cálculo. Os que estão contemplados dentro do anexo 1 do RICMES são os RTDs, e aí nós temos listados diversos desses benefícios, tá? Então, aí a gente tem a amplitude, a magnitude de tudo que é feito dentro... Você consegue enxergar, Julião? Que é feito dentro do Estado do Pará, quer através da SEDEM, quer através do nosso regulamento, quer através da concessão de RTDs. E, com isso, só para finalizar, esse foi o último slide, reiterando a questão que eu coloquei logo no início, das tratativas. Eu sei que esses assuntos eles não devem ser esgotados aqui, né? A gente está tendo só uma prévia do que é a receita, do que foi a receita do Estado apresentada ontem, do que é a questão da dívida ativa, desse estoque, do que fazer, mesmo com esse trabalho de parceria entre Estado e PGE, e graças a Deus a gente conseguiu estreitar. É como a Carol disse, a informação ela chega rápido, a gente não pode perder esse time, né? Senão a gente deixa de receber aquele crédito tributário. E dentro do projeto de modernização da Fazenda, o Profisco, nós conseguimos alinhar um subprojeto com a PGE, que é exatamente de chegar à informação em tempo rápido. Isso é muito bom, isso foi um salto de qualidade. Agora estamos enxergando a questão dos benefícios, a amplitude que esses benefícios têm, e fica a reflexão, né? Enquanto poder público, o que é que nós podemos fazer para melhorar esses resultados, para melhorar esses números? Enquanto agentes do fisco, qual que é o nosso trabalho dentro da fiscalização, dentro da arrecadação, dentro da tributação, para evitar essas diversas lacunas e brechas que a própria legislação, né, assim coloca e estão postas aí, que muitas das vezes as empresas se firmam nisso, e o que é que a sociedade em si pode fazer para pleitear o retorno de tudo isso. Então, é um papel em conjunto, é um trabalho em conjunto, é um trabalho em parceria, né, e a gente tem reiterado isso, que todas as parcerias elas são bem-vindas, é parceria com a PGE, é parceria com a Receita Federal, é parceria com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com todos os demais órgãos que podem ser alinhados. Para quê? Para que nós tenhamos essa gama de informações sendo tratadas por todos. Você vê que quando você enxerga o todo, a gente passa a ter uma outra percepção, né? Ontem mostrei a receita total do Estado, hoje a gente mostrou o total da dívida do Estado, total de renúncia de receita do Estado. Aí a gente começa a formar uma massa crítica. Nós começamos a formar uma massa crítica, não só enquanto servidores públicos, mas principalmente como cidadãos. Como é que isso está voltando? Será que realmente está tendo a justiça fiscal? Né? Essa desigualdade toda que a gente está tendo a oportunidade de vivenciar, de perceber, a gente tem pernas para melhorar isso?
Como é que a gente pode pressionar o poder público para que as coisas melhorem ainda mais? Então, assim, é um cenário que muitas das vezes nos provoca angústia, né? É reflexão aliado à angústia. Essa angústia ela nos deixa aflitos, porque a gente quer o melhor, a gente quer soluções, a gente quer instrumentos que a gente possa cobrar, que a gente possa exigir, que a gente possa dar um retorno para todos. Tá? Então, volto, como eu fiz ontem, a conclamar. É unindo forças, é unindo trabalhos, é unindo ideias que a gente consegue mudar o perfil do Estado do Pará, que a gente consegue mudar o perfil desse país. Não tenho dúvidas disso. O meu agradecimento de coração, muito especial a todos, e o meu muito obrigado.